Irmãos, como essa mensagem é uma continuação da mensagem que a gente meditou nessa manhã, e obviamente nem todo mundo estava aqui de manhã, eu quero só relembrar bem rapidinho o que a gente, pela manhã, a gente viu, para a gente poder continuar sem parecer que começou do meio, né? Tem que ter o começo, então vamos ver o começo como foi. A gente leu pela manhã Atos de 1 a 11. E Jesus está ali se despedindo de novo, porque ele já havia se despedido dos seus discípulos por ocasião da ceia. Quando ele já sabia da sua morte, sabia que aquilo estava por acontecer. E então o texto de João vai trazer isso, né? Que ele, sabendo que se aproximava o tempo, sabendo que todas as coisas e toda a autoridade tinha sido dada a ele, toma uma bacia, uma toalha, cinge as suas vestes e começa a lavar os pés dos discípulos. E então vem toda essa passagem que culmina com a instituição da ceia do Senhor. E quando eles saem, eles vão para o Getsemane. E ali no Getsemane, ele é preso e levado a julgamento e é crucificado. Então, como eu disse pela manhã, eu preguei uma mensagem nesse texto que eu chamei de palavras de despedida, as últimas palavras de alguém que sabia que ia morrer, deixando para os seus discípulos. Se a gente soubesse quando ia morrer, a gente ia pensar bem o que a gente ia dizer, as últimas palavras, não ia? Eu gostaria de pensar muito bem o que ia sair, quais seriam os meus gestos, o que eu gostaria de deixar gravado no coração de quem estaria ali convivendo comigo nas minhas últimas horas. E Jesus, de fato, morreu. Então, trouxe as palavras de despedida, mas ele ressuscitou. E está ele aí de novo. O texto de Atos diz que ele ficou 40 dias. Mas agora ele está de novo indo embora. Ele está se despedindo de novo. Dizem palavras de despedida, parte 2. Agora ele não vai mais morrer. Ele está indo para o Pai, para que o outro Consolador, o Espírito Santo, possa vir. Mas, mais uma vez, ele pessoalmente não vai estar junto mais dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E ele, então, relembra e traz palavras que eu penso, queria que ficassem muito gravadas na mente deles. Experiências que ele gostaria que os discípulos guardassem na sua mente. E Lucas nos fala isso de manhã, e isso fica gravado como a fé que eles tinham, a fé daquela igreja que está sendo revelada, que está nascendo, ou Deus está revelando, porque Paulo diz que ela estava oculta em Cristo, e agora ela está sendo revelada. E essa fé desta igreja, então, Jesus vai mostrando, e como quem estabelece isso com firmeza. Então, Jesus reafirma essa realidade. Eles tinham fé no Cristo ressurreto, e ele reafirma essa realidade da ressurreição como algo importante. O texto diz que Jesus, de várias maneiras, deixou sem dúvida nenhuma que ele tinha ressuscitado. Enquanto alguns dias antes, 40 dias antes, alguns tinham dúvida. Agora ninguém mais do que estava com ele tinha dúvida de que ele de fato tinha ressuscitado. Não era um espírito, não era algo, era um Cristo ressuscitado. E isso impactava a vida, era parte da mensagem deles. Não havia o que a igreja anunciasse se Jesus não tivesse de fato ressuscitado. É isso que Paulo diz, não é? Nossa fé, se Cristo não ressuscitou, é o quê? Vento, vã, não serve para nada. Então Jesus, eu ressuscitei mesmo. Por isso ele manda tocar nele, ele come junto com os apóstolos, ele viaja junto com os discípulos lá no caminho de Emaús, sem que eles saibam quem é, se revela a eles, ele faz peixe. Ressuscitei, eu estou aqui. Ele fala a respeito, ensina a respeito do reino de Deus, a realidade do reino de Deus espiritual, porque eles ainda estavam no coração com aquele reino físico. Eles perguntam para Jesus, se você ler aí de 1 a 11, eles perguntam quando Jesus fala, vocês vão receber, fiquem aqui, vão receber poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo. E eles, é agora, Senhor, é agora que vai restituir Israel? Eu fico imaginando Jesus, acho que Jesus, não compete a vocês saber esses tempos. Não compete. Mas, então Jesus reafirma esse reino. Ele fala do poder do Espírito para testemunhar. Poder do Espírito para testemunhar.
Isso ficou muito forte no meu coração, o poder do Espírito para ser uma testemunha. Sem o poder do Espírito, não podemos ser testemunhas. Isso não é algo supérfluo para a igreja, é algo básico para a igreja. Não existe testemunha sem poder do Espírito, não existe. E de manhã eu trouxe o exemplo de um juiz, uma testemunha que se apresenta diante de um juiz. O juiz não quer saber dos seus argumentos, das suas opiniões, daquilo que ela acha que aconteceu, do que ela julgaria. Não quer saber de nada disso. O juiz quer saber o quê? O que ele sabe, o que a testemunha sabe, o que ela viu, o que ela presenciou, o que ela tem convicção plena de que é realidade porque ela estava lá. E como é possível ser uma testemunha assim de Cristo, do Cristo ressuscitado, do seu reino espiritual? Por meio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem jeito. Mas nos últimos dias nós temos sido, muitos têm sido testemunhas do quê? De opiniões e argumentos, sem o poder. E Paulo diz lá a Timóteo que nos últimos dias seria assim, aparente piedade, negando-lhes o poder. Não tem poder, só tem argumento, só tem opinião sobre tudo, mas não tem poder nenhum. E por fim a gente viu que Jesus deixou a convicção da certeza da sua volta. Vou voltar. Ele não falou, os anjos falaram. Estão olhando para o céu e os anjos descem. O que vocês estão olhando? Ele vai voltar da mesma forma como foi. Vão obedecer o que ele mandou fazer. E essa convicção precisa ser algo que produz uma atitude da verdadeira testemunha. Se a gente crê verdadeiramente na volta de Jesus, nós seremos testemunhas dessa realidade, a realidade do Cristo ressurreto, do seu reino espiritual, do poder do Espírito Santo e da esperança da sua volta. E então, continuando, nós vamos ver que além dessa fé no Cristo ressurreto, eles tinham, eu chamei de fé, eles tinham fé uns nos outros. Verso 12 aí do capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 12. Os anjos acabaram de desaparecer, dá a mensagem para eles, Jesus vai voltar. Então o que acontece? Verso 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram ao aposento onde estavam hospedados, acharam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos.
Amém. Senhor, nos abençoa por meio da Tua palavra, Pai, por graça e misericórdia. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Tem misericórdia, Deus, de mim, de meus irmãos, porque somente por ela é possível que o Senhor fale, somente pelo poder do Teu Espírito, por Tua graça. E é nela que confio, e é por meio dela que oro, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eles obedeceram aquilo que Jesus disse, voltaram para Jerusalém e estão lá, reunidos. Lucas vai dizer que eles estavam tomados de grande júbilo. Provavelmente eles estavam no cenáculo, onde Jesus realizou a ceia, por ocasião da Páscoa judaica, antes de ser crucificado, mas também iam ao templo. E se você parar para pensar e olhar aí no texto, pensa que variedade de pessoas estava nesse lugar. Não tinha um monte de gente diferente. Estava lá os 12, tinha uma turma. Mas olha só, haviam homens e mulheres. Haviam apóstolos. Haviam outras pessoas, vamos dizer, entre aspas, comuns, discípulos comuns que não eram apóstolos, que estavam ali, eram 120, ou cerca de 120. Tinham irmãos de Jesus que estavam ali, irmãos de Jesus, de sangue de Jesus. Estavam ali, irmãos que não haviam crido em Jesus até a sua ressurreição. E depois da ressurreição, creem e estão juntos. E Maria, mãe de Jesus, também estava lá. Um monte de gente diferente. A comunidade inteira girava em torno desse Cristo ressurreto, que a gente viu pela manhã e que eu acabei de resumir, girava em torno dessa ordem recebida, dessa promessa, e todos adoravam e exaltavam ao Senhor e aguardavam que se cumprisse a promessa. Mas com esse grupo de gente que estava ali, como era fácil causar uma confusão e um distúrbio, não era? Já imaginou? Se eles não estivessem centrados naquilo que o Senhor Jesus havia dito, naquilo que o Senhor Jesus havia ensinado, como seria fácil de causar uma confusão danada ali? Pensa comigo. A família de Jesus podia chegar e dizer, não, nós somos a família de Jesus, cara. Nós temos que ter uma proeminência aí, porque nós somos irmãos de sangue. Nós somos irmãos de Jesus, parente de Jesus. Vocês são amigos, nós somos irmãos. E eles podiam se achar. Aí o outro podia retrucar, vocês são irmãos, mas nem nele vocês acreditaram, conviveram com ele e não deram nem bola. Agora que ele ressuscitou, é mole. Apareceu para vocês, aí vocês creem. Não, vocês são segunda classe. Vocês não têm direito. Mas Maria podia se levantar e dizer, mas eu sou mãe. Eu sempre estive do lado dele, inclusive eu estava lá na hora que ele morreu. Eu tenho proeminência, eu preciso ser colocado como alguém diferente. E aí acho que ninguém ia falar nada, que quem ia falar alguma coisa, né? Iam ficar quieto, mas ia ficar contrariado, porque sempre tem alguém contrariado. Se tem uma coisa que existe na igreja, é gente contrariada, não é? Sempre tem. Aí alguém podia olhar para Pedro de canto de olho e dizer, aí, e ainda está tomando liderança, abrindo a boca para falar, mas na hora que era para ele ser macho mesmo, ele afinou, como diz, amarelou, negou o Senhor, agora quer ir tomar a frente, tomar a liderança, falando do Judas, mas ele também negou. Quem é esse Pedro para ser agora um líder e tomar a frente das coisas? Não, Pedro foi covarde. Mas Pedro podia culpar João. Mas foi o João que me levou para a casa do sumo sacerdote. Se ele não tivesse me levado, nada disso tinha acontecido. Foi culpa do João. E o João podia dizer, mas eu não amarelei, fiquei lá, aos pés da cruz. Eu não fugi. E Jesus ainda me deixou a responsabilidade de cuidar da Maria, da mãe dele. Então, eu é que tenho que ser o líder desse negócio, eu é que sou o principal aqui. Não podia tudo isso estar acontecendo? Mas interessante, irmãos, nada disso aconteceu. Aliás, ninguém mais ali dos 12 discutia quem deles deveria ser o maior. Já reparou? Coisa que pouco tempo antes, enquanto Jesus lavava os pés ali, logo depois eles estavam discutindo quem ia ser o maior.
Já tinham discutido antes, Jesus já tinha ensinado, e eles estão ali, Jesus lavando os pés dele, mostrando que era servo, e eles, quem será de nós? Quem vai ser maior? Quem vai ser isso? Quem vai ser aquilo? Mas agora ninguém mais discute. Agora há neles o quê? A fé, a convicção de um Cristo ressurreto, a oração, o olhar, a esperança da promessa. Dispostos a viver aquela realidade, porque daqui a pouco a perseguição ia vir, e eles tinham uma grande responsabilidade de anunciar a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, a volta do Senhor, e nenhum deles seria capaz de fazer isso sozinho. Precisavam estar juntos no poder do Espírito. E então eles agora entendiam isso. O Espírito Santo já havia sido soprado por Jesus, João 20, 22, acho, sobre os apóstolos. E a boca deles se encerrou. Agora, como é que eu tenho agido? Como é que você tem agido? Porque nada mudou. Nada mudou. Só o tempo passou. Mas é o mesmo Cristo ressurreto que a gente crê. É o mesmo Espírito Santo de poder que a gente crê. É a mesma esperança da volta que a gente crê. É o mesmo ministério que o Senhor deixou para eles. Permanece sobre a igreja, sobre mim e você. Mas o que tem ocupado nossa mente? Dentro da comunidade. O que tem ocupado o nosso coração? A gente verdadeiramente tem olhado para Cristo, tem buscado ser ministro da reconciliação, tem buscado olhar não para aquilo que nos separa, mas para aquilo que nos une, ou a gente tem sido aquele que, no lugar de conciliar, quer morder um ou outro? Quem tem sido você? Quem tem sido eu no meio disso tudo? Será que a gente não está olhando para as nossas qualidades espirituais, um do outro, e se colocando um superior ao outro? Sim, não, nós somos mais espirituais. Não, nós é que somos. Não, mas a gente está mais esperto, a gente entende melhor as coisas. Como nós temos olhado para nós e para os irmãos? Com um olhar acusador, ou temos todos olhados para Cristo? Como tem sido a realidade desta igreja? Qual tem sido a realidade do seu coração e do meu coração? E antes que alguém pense, diga e fale, essa é mensagem encomendada, pastor, para algum grupo aí. Não, é para todo mundo. Já fica bem claro que é para todo mundo. Quem tem sido você no corpo de Cristo? Quem eu tenho sido no corpo de Cristo? Cheio de poder para anunciar o evangelho ou cheio de poder para arrumar confusão? Quem nós temos sido? Serve para todos, irmãos. Nós temos sido como a igreja de Corinto, cheio dos grupos e cheio dos valores, cada um de si mesmo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. E um se julgando melhor do que o outro e todo mundo metendo a mão na mesa do Senhor. E Paulo olha aquilo horrorizado e diz, meu Deus do céu, como é que eu posso elogiar vocês? Quem tem sido você? Quem tem sido eu? Serve para todos. Serve para quem está chegando na igreja. Você está chegando na igreja, você é novo na igreja, essa igreja está preparada para amar você, para receber você, para te servir. Você está ferido, machucado, essa igreja está aqui para servir de instrumento do Senhor para te curar. Desde que você queira ser curado. Porque tem gente que não quer ser curado. Tem gente que tem vocação para ser ferido, já viu? Vai de lugar, de igreja em igreja, sendo ferido. Está sempre ferido. Não quer ser curado. Mas para quem quer ser curado, tem amor para ser compartilhado. Mas ser curado também dói às vezes. Também dói. Conversa com quem passou por enfermidades graves. Conversa com quem fez tratamento para câncer. Se foi agradável fazer tratamento para o câncer. Se não passou por dores para ser curado. E quem sabe você, para ser curado, precisa passar por dores. Precisa ouvir algumas coisas que você não quer ouvir. Se você quer ser mimado, se você quer só receber aquele carinho de mimo, desculpa, não é lugar para você aqui. Não é lugar. Aqui é lugar de gente doente, mas de gente sendo tratada e curada.
que quer ser tratado e curado. Mas não é só para os novos, serve para os velhos. Velho não de idade, velho de igreja. Serve para mim, que estou velho de igreja. Serve para os outros, todos velho de igreja, porque às vezes a gente velho de igreja começa a se colocar como juiz de tudo e de todos. A gente começa a achar que nós temos que ser ouvidos mais do que os outros. A gente começa a achar que as nossas opiniões são mais importantes que a dos outros. A gente começa a se colocar num patamar superior aos outros, numa posição de juiz dos outros. Seja repreendido em nome de Jesus esse sentimento no coração de qualquer um de nós. Porque nós não somos nada, nenhum de nós é nada, e Cristo é tudo em todos. Mas por que a gente se julga alguma coisa se o Evangelho diz que não é nada? Mas a gente olha para a igreja do primeiro século e a gente olha, que igreja, a gente tinha que voltar para essa realidade. Como vai voltar se o coração da gente não está disposto? Porque eles tinham diferenças diversas. Mas quando o Senhor deixou as palavras de despedida, eles então se reúnem e o que ocupa o coração deles é anunciar a mensagem de Cristo. A unidade é algo fundamental na igreja e no livro de Atos. A harmonia da igreja está no livro de Atos. E eles não tiveram problemas? Tiveram problemas. E o Paulo meteu o dedo na cara do Pedro. Foi feia a coisa. Mas o próprio Pedro, anos depois, escreve que Paulo era um escolhido do Senhor e que as palavras de Paulo eram muitas vezes difíceis de compreender. E ele coloca as palavras de Paulo como revelação do Senhor e Escritura Sagrada. E ele diz, e muitos corruptos do Evangelho têm distorcido as palavras de Paulo. Pedro não ficou, Paulo me chamou a atenção aí na frente de todo mundo, logo eu, Pedro, o Papa, o cara. E nem Paulo ficou guardando de Pedro alguma espécie de sentimento, pelo contrário, chama de Pedro e Tiago, as colunas da igreja. O que está no teu coração? O que está no meu coração? Que evangelho é esse que nós temos vivido? Que igreja é essa que nós temos vivido? Temos, de fato, buscado e olhado para Cristo? É tempo do Senhor tratar da sua igreja. Não só essa, a igreja dele em todo canto. É tempo do Senhor reconciliar pessoas. É tempo do Senhor arrancar de nós os sentimentos que não são dele. Porque a palavra do Senhor diz que cada um considere o seu irmão o quê? Superior. Difícil, né? Difícil, já imaginou? Cada um considere o seu irmão superior a si mesmo. Esse sentimento está aí no teu coração? Eu confesso diante da igreja que nem sempre está no meu. Nem sempre está no meu. E diante de Deus também confesso isso. Porque muitas vezes olho para alguns irmãos e digo, que vontade desse irmão sumir da minha frente. E quem está pecando? Ele? Talvez, mas eu mais. Mas será que sou só eu? Será que você também não pensa assim de vez em quando? Não precisa ser com todo mundo. Você não precisa se pôr lá em cima como o maioral. Basta você pôr um embaixo de você. Acabou-se. O Senhor já disse que isto... O que está no teu coração? Mas a gente continua olhando para esse texto e a gente vê que eles tinham fé na oração. Eles acreditavam na oração. No verso 24, quando Pedro, lá no verso 15, toma frente, começa a falar, o verso 24 diz que depois oraram.
Eles entenderam que precisavam tomar uma decisão, Judas precisava ser substituído e nós então precisamos orar. E eles oraram ao Senhor para tomar essa decisão. O papel da oração era decisivo e é decisivo no papel e na vida da igreja. A igreja precisa orar. A igreja precisa crer na oração, precisa crer que a oração é parte da vida de todo filho de Deus. É impossível ser filho de Deus sem orar. E se você ler Atos, e eu vou apenas lembrar algumas coisas aqui de Atos a respeito da oração, como parte da vida diária que está relatada e revelada em Atos. Estevão, por exemplo, sendo apedrejado, o que foi que ele fez? Orou. A pedra indo, e Estevão olhando para os céus, e orando e intercedendo por quem o apedrejava. Pedro e João oraram pelos samaritanos. João, que quando estava junto com o irmão Tiago e os samaritanos não deixaram eles passar, cortar caminho pela Samaria, João chegou para Jesus junto com o Tiago e falou assim: quer que a gente ore para descer fogo do céu e queimar essa turma toda aí? Esse é o João, e agora ele está junto com Pedro, intercedendo pelos samaritanos. Mudou o coração deles, será? Como é que o nosso coração está reagindo diante dessas realidades que surgem na nossa frente? Querendo descer fogo do céu ou intercedendo pelo irmão? Como é que está a sua oração diante do Senhor? Você tem pedido para descer fogo do céu ou para que o Senhor abençoe e trate da vida do seu irmão? Como a gente tem orado? Paulo orou depois que se converteu. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas. Cornélio orou para que Deus se revelasse para ele como que ele poderia ser salvo. E Pedro estava no terraço orando quando Deus respondeu a oração de Cornélio e falou: Pedro, vem aqui, você precisa fazer um negócio para mim. Pedro estava orando. Os cristãos reunidos na casa de João Marcos oravam por Pedro quando o apóstolo estava preso e o Senhor livrou da prisão e da morte. A igreja de Antioquia jejuou e orou antes de enviar Paulo e Barnabé. Foi numa reunião de oração em Filipos que Deus tocou o coração de Lídia. Em outra reunião também em Filipos, Deus abriu as portas da prisão. Paulo orou por seus amigos antes de partir em viagem. No meio da tempestade, Paulo orou pedindo que Deus os abençoasse. Depois da tempestade, Paulo orou pedindo que Deus curasse um homem. Em quase todos os capítulos de Atos, você vai encontrar referência ou orações acontecendo. E em quase todos os capítulos da sua vida, existe oração ou uma conversa que é oração com Deus. Você tem orado ao Senhor pela sua vida e pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, intercedido. Você sabia que nós viemos de uma semana de oração? Sabia? Você veio algum dia na semana de oração? Não, orei da minha casa, mas a gente precisa se reunir para orar também. Está na palavra de Deus. A igreja se reunia e perseverava em oração. A gente ora em casa, mas ora em igreja. Não posso vir todo dia, não pode vir nem um dia. A gente precisa se reunir e orar. Como tem sido a nossa oração? Será que as nossas palavras têm sido só um linguajar? Têm sido aquelas de que Jesus diz: olha, citando o Antigo Testamento, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quem você orou essa semana? A oração, ela é um termômetro e um termostato para a igreja. Termômetro porque ela mostra a temperatura espiritual da igreja. E termostato, o que é um termostato? É que mantém uma temperatura, controla uma temperatura. É a oração quem vai manter essa temperatura quente. E isso serve para a minha vida, para a sua vida. Não adianta você achar que tem uma vida espiritual se você não ora. Se você mal e porcamente ora antes das refeições. Porque tem gente que nem isso mais faz. É só argumento. Só argumento. Não tem poder. Será que você tem vida espiritual? Ou você tem convicções e opiniões a respeito do Evangelho? Mas para ser discípulo, para ser testemunha até a morte, porque isso é ser a testemunha. Testemunhar
é ser alguém disposto a enfrentar a morte por aquilo que está falando e vivenciando. O mártir. Isso é ser testemunha. Irmãos, a gente enche a boca e acho que todos nós aqui pensamos provavelmente iguais, que nós estamos vivendo os últimos tempos. E se você pensa diferente, vou dizer como Paulo, que o Senhor te esclareça, porque temos vivido os últimos tempos. E nós estamos vivendo os últimos tempos com o que na cabeça? O que tem enchido o nosso coração? O que tem enchido o teu coração? O que tem ocupado e preocupado a sua mente? O reino de Deus? Ou os seus interesses, as suas vontades, aquilo que você quer e do jeito que você quer que seja feito? O que tem ocupado a nossa mente? Os últimos dias estão aí. A gente diz, Jesus está às portas. Ele vai aparecer, e se ele aparecer amanhã, como é que ele te encontra? Se ele aparecer daqui a pouco, como é que ele te encontra? Intercedendo, clamando, chorando pelos irmãos, amando os irmãos, colocando os irmãos em primazia, ou se colocando como alguém especial, dizendo, Senhor me abençoa, Senhor faz por mim, Senhor eu preciso. É tudo para mim. Está às portas, então vamos viver essa realidade. Essa é a realidade do Evangelho. Jesus está às portas e Ele está às portas desde que subiu aos céus, e assim em toda a história da igreja. Creio que Jesus estava voltando. Mas ele nunca voltou. E aí, a palavra de Deus diz isso mesmo. E alguns dizem, mas ele demora, nada acontece. E diz o texto, e quando ninguém esperar, não abrir e fechar de olhos, ele virá nas nuvens do céu. Como é que a gente tem vivido? A gente tem fé um no outro, a gente tem fé na oração, a gente tem fé, como diz aí também o texto, na orientação de Deus. Temos buscado a orientação de Deus, porque quando Pedro se levanta, ele cita as Escrituras, ele diz, nós precisamos buscar a Deus, quem é que Deus escolheu? E eles então, olhando para aquilo que Jesus tinha deixado como um critério para os seus apóstolos, que tinham caminhado com ele, tinham passado pelo batismo de João, mas eles oram pedindo orientação. Nós temos pedido, você tem pedido orientação de Deus para a sua vida e para a vida da igreja? Tem pedido orientação? A orientação é um alicerce. A oração e a palavra de Deus, como Pedro aqui usa a palavra de Deus que eles tinham em mãos até aquele momento, o Antigo Testamento, e fala da oração como um alicerce para aquela igreja. Tem sido o alicerce para a sua vida e para essa igreja. A palavra, a orientação do Senhor e a oração. Será que temos seguido o exemplo desses irmãos? Como igreja local, esta igreja, quem não sabe, fica sabendo, nós estamos fazendo uma reforma estatutária, não estamos? Você está orando? Membro da igreja. Você está orando? Está orando por isso, pedindo orientação para que Deus oriente a sua igreja? Você está orando sinceramente? Responda no seu coração. Você está orando? Estamos fazendo um regimento interno, você está orando? Estamos buscando direção espiritual para a igreja, o que Deus quer da igreja? Diariamente? Ou a gente está com o coração cheio das nossas opiniões e achando que as nossas opiniões são a vontade de Deus e a vontade do Espírito? E repito, serve para todo mundo. A gente precisa vestir a carapuça e não empurrar nos outros, porque empurrar para os outros é fácil, mas vestir a carapuça é difícil. Precisamos despertar. Precisamos aprender a andar para frente. Precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender o que significa reconciliar, porque queremos anunciar reconciliação se não conseguimos nós mesmos nos reconciliar uns com os outros. E vamos participar da ceia do Senhor hoje. E eu reclamei muito com Deus, que eu não queria pregar essa mensagem. Não queria. Mas eu estou dando aula junto com o pastor Marcos de Atos. O Senhor me deixou em Atos. E eu preguei em Atos de manhã, preguei em Atos de noite. E falei,
Queria não. Mas foi essa palavra que o Senhor pôs no meu coração e não tirou. E confesso para os irmãos que eu estou numa profunda paz nesse momento. E eu espero que você saia daqui diferente de mim. Eu não quero que você saia daqui em paz. Não, pastor, o que é isso? Não quero. Quero que você saia daqui incomodado. Quero que você saia daqui com um sino aí na sua cabeça, batendo, tom, tom, tom. Quem sabe te acorde de noite com dor de cabeça ainda. Esse pastor está amaldiçoando a gente. Não estou amaldiçoando ninguém, não. Para quê? Para que você reflita sobre o que você ouviu. Para que você se posicione diante do Cristo ressurreto. Para que você olhe para o reino de Deus. Para que você olhe para a volta do Senhor Jesus. Para que você olhe para o seu irmão. Para que você olhe para a esperança que nós temos da volta do Senhor. E para que você se lance diante dele e peça, Senhor, guia os meus passos em todas as coisas. Tira de mim tudo aquilo que é meu e enche daquilo que é teu, porque o que é meu e o que é seu não serve para nada e ninguém. Para nada e ninguém. E que ao participar da ceia, essa realidade ecoe no nosso coração. Para quê? Para que você deixe de participar? Não. Mas como disse pela manhã, para que você venha participar depois de se examinar, de confessar diante do Senhor e de tomar uma posição espiritual diante do Senhor. E se for possível resolver alguma coisa ainda essa noite, resolva. Não é possível. Saia daqui com a convicção de que vai resolver. Então tome do pão e tome do cálice. Mas não coma e não beba sem discernir o corpo. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come para si juízo. E eu estou dizendo isso por amor. Porque eu não quero comer nem tomar juízo sobre a minha vida. E nem quero que você beba e coma juízo para a sua vida. Mas eu quero, sim, com alegria, participar da mesa do Senhor, um memorial em honra ao nome dEle, com o coração cheio de Cristo Jesus, junto com você, meu irmão, porque eu não posso fazer sozinho. Eu preciso discernir o corpo. Eu quero me alegrar junto com você, eu quero que você se alegre junto comigo. E que a gente declare ao mundo como Paulo nos ensina. Declaremos ao mundo a morte do Senhor, até que Ele venha, porque Ele não permanece na morte ou morto, mas Ele ressuscitou e vai voltar. E é isso que nós declaramos nessa noite, ao participarmos da ceia do Senhor. E é isso que diariamente a nossa vida precisa refletir, a declaração da morte, ressurreição e retorno do Senhor, diariamente.